Muito bem, vamos falar agora de perguntas e respostas sobre MP 936, porque muitas perguntas vieram e a gente vai aqui fazer um bate-bola para responder. Vou deixar de fundo aqui, ao invés de ficar eu aqui no fundo só falando, gesticulando, até porque eu tenho que ficar olhando para minha colinha aqui na tela, para você não achar que eu estou perdido no tempo e no espaço, eu vou compartilhar com vocês uma telinha que vai ajudar, já mostrei aqui outras vezes, e eu vou ficar aqui embaixo, né, enquanto eu vou olhando as perguntas. Provavelmente eu vou rodar mais de um vídeo de perguntas e respostas. Eu vou numerar eles para ficar 1 e 2 e tal, porque perguntas vão aparecendo e eu vou compartilhando aqui, porque o objetivo aqui é ajudar todo mundo a enfrentar esse negócio todo aí da melhor forma possível, tá? Então tem uma série de perguntas que a galera me faz, assim, das mais doidas às vezes possível, né? Por exemplo, o cara me perguntou, pô, eu sou MEI e sou empregado, eu tenho direito às duas coisas? O governo, na MP, né, aqui na MP 936, lá no finalzinho, ele fala aqui que você não pode acumular dois benefícios, né? Aqui no artigo 18, né, parágrafo terceiro, né, e parágrafo 5º, ele diz que você não pode ter acúmulo de benefício numa situação e outra. Então, é uma pergunta que apareceu agorinha mesmo, né? O pessoal, outra que perguntou aqui agora, né? Pô, mas precisa ser impresso e assinado? Olha, precisa ser, tem que ter um de acordo. Eu entendo, ele está dizendo, o governo deixa claro que você tem que ter esse acordo assinado. Eu entendo que a assinatura eletrônica tem valor, mas será que ele tem assinatura eletrônica, o funcionário? Um ok de e-mail vale? Vai valer, com certeza vai, mas é muito mais seguro ter o escrito. Pô, mas vai fazer o cara pegar um busão, ir até lá, correr o risco de pegar e contaminar. Vai da tua relação com a pessoa dando um de acordo no e-mail para mim tem validade jurídica. Na hora de submeter esse arquivo lá, são essas coisas que não estão tão claras ainda. Por quê? Porque teoricamente o governo disponibilizou a ferramenta, porém ela não está funcional ainda. Então, a ferramenta está funcional? Não, ela não está funcional. Hoje, dia 7 de abril, ela ainda não está funcional. Agora, e os contratos que foram celebrados no dia 1º, Gustavo? Como é que a gente faz? Tem até o dia 10 para entregar, não é isso? Até o dia 10 para entregar. Pô, mas dia 10 é feriado, Gustavo, como é que vai fazer? Conversa aí internamente com o seu contador e torça para que até amanhã, né, dia 8, o negócio comece a funcionar. Por quê? Porque ainda efetivamente não está operacional. O governo disponibilizou o acesso, porém não disponibilizou um layout, não disponibilizou um manual de como proceder com os campos XYZ lá que tem de pergunta. Então, estou aqui nas perguntas e respostas já. Tá? Isso dia 7 de abril, ok? Essas notícias eu vou datando, porque esses vídeos eu vou datando, porque as coisas realmente ficam bastante complicadas, né? Agora, vamos lá, eu vou aqui também seguir um roteirinho, senão a gente vai ficar aqui biruta, né? Um monte de informações trocadas aqui. Olha só que legal, né? A gente tem aqui a pergunta, por exemplo, mas para quem que é bom isso? Bom, aí você tem que chamar teu contador e fazer um belo planejamento, né? Mas para quem que é bom? Para todo empregador que quer esticar sua folha. Todo empregador que quiser esticar sua folha, para ele é uma oportunidade de ouro. Por quê? Porque pode reduzir os salários e pode suspender salários. A gente já falou disso nos outros vídeos. Então, na suspensão de contrato e na redução de contrato, você tem que atentar para alguns detalhes. Por exemplo, 90 dias para redução, 60 dias para suspensão. Estou repetindo isso pela milionésima vez, mas se você não viu nenhum vídeo antes, é importante você saber. E aí tem que dar garantia de estabilidade desse mesmo período depois. Então, se você suspende por 60, você tem que dar mais 60 de estabilidade. Se você reduz por 90, você vai ter que dar estabilidade de 90 dias. Então, a gente aqui está preparado para te orientar com outras coisas. Olha que dica importante aqui para você complementar, por exemplo, suspendi por 60 dias.
vou ter que dar garantia de 60 dias depois de estabilidade para a pessoa. Como é que eu faço essa estabilidade se meu caixa está baixo? Você pode pegar aquela orientação do governo para o BNDES, aquela medida em que o BNDES tomou junto com o Banco Central e colocar isso de uma forma, pedir para o banco, para o seu banco, entrar em contato lá, ver a circular do Banco Central, ver como é que vai fazer. Também não está funcionando ainda, tá? Eles estão internamente se organizando para que isso funcione, mas não está funcionando ainda. Então você pode pedir para o seu gerente do banco e preparando aí, porque se você der suspensão agora, abril e maio, como é que fica junho e julho? Já fala com o gerente do banco para conseguir essa linha de crédito. Essa linha de crédito ela é por 2 meses de ajuda, 2 salários mínimos no máximo por pessoa. E é um financiamento, porque o governo vai depositar o dinheiro na conta do funcionário direto. Então, se ele ganhar 1.500, não vão ser 2 salários, vão ser R$1.500, ok? Só para você entender a diferença. Então, imagina que você tenha 10 pessoas que ganham R$1.500, vão ser 15 mil reais no mês e 15 mil reais no outro mês. Se você tiver 10 pessoas que ganhem 3 mil reais, você vai receber 2 salários mínimos por pessoa e vai ter que completar lá a diferença. Daria 2.090, daria 910. Você vai ter que completar com 910 para dar os 3 mil de salário. Estou aqui só dando o exemplo, tá bom? Mas, de qualquer forma, 2 salários mínimos por 2 meses é uma ajuda significativa, porque a média salarial no Brasil é de 2 mil reais, então o governo se baseou nessa média. Muita gente vai ser beneficiado com isso, e esse dinheiro, você tem 6 meses de carência para começar a pagar, 3,75% de juros ao ano. O governo, a garantia, mas tem que dar garantia para pegar esse dinheiro, o governo está dando garantia de 85%. Então os bancos não podem nem pensar em sacanear você. O que está difícil operacionalizar isso, primeiro é que está difícil acessar o banco, segundo porque não tem como entrar no banco, você tem que marcar, agendar, e o banco também não está passando ainda uma circular, né? A gente já conversou com os bancos e os bancos também estão pedindo para você dar preferência para os bancos que as pessoas ganham salário. Isso ajuda, tá bom? Ponto importante aqui, existe saída para 120 dias, e 120 dias é o prazo limite que a gente precisa. Se a gente voltar a trabalhar em 60 dias, ótimo. Se a quarentena acabar, ótimo. Mas se ela prorrogar, a gente vai ter que ver o que fazer. Dá para pegar esse dinheiro financiado. Quem que é beneficiado nesse negócio, né? Quem são os beneficiários disso? A empresa, porque ganha uma ajuda do governo para ajudar a pagar o salário, pode reduzir em 70, 50 e 25 a jornada, e o governo vai completar essa diferença com base no seguro-desemprego, né, com base no valor do seguro-desemprego que a pessoa teria direito. Então o salário geral vai cair, mas, puxa, vai por mim. É melhor ganhar um pouco menos e garantir o emprego, garantir uma estabilidade aí de 180 dias para enfrentar tudo isso, do que simplesmente não conseguir nada, né? O governo tem uma esperança aí de evitar 10 milhões de desempregos, e eu posso falar categoricamente aqui que a gente já fez mais de 200 rescisões de contrato de trabalho para cerca de 1.000 empregados que a gente administra na nossa carteira do escritório. Então aí 20 a 25% já foram desligados, pelo menos uma estatística que a gente tem dentro dessa amostra que a gente tem de empregados, né? Não estou fazendo nenhuma consideração aqui de que essa estatística é a estatística nacional, mas a gente tem uma referência aqui internamente. Pode pegar todo mundo? Não, só quem for CLT. Esse benefício é estendido para quem tem contrato de trabalho no modelo CLT. Ah, mas eu tenho um contrato de experiência com a pessoa, eu tenho que esticar, eu tenho que desligar. Bom, depende, se a pessoa ela vai... Se ela está na experiência, mas você percebe que ela é a peça-chave que vai dar tudo certo lá na frente, depois que a coisa der certo, você não precisa rescindir agora na experiência. Você pode seguir com a pessoa, porque o contrato de experiência é um tipo de contrato dentro da CLT. Pode esticar o contrato e dar tudo certo. A suspensão do contrato de trabalho na experiência vai dar certo? Fala, olha, gente, é assim...
A suspensão, existe uma possibilidade de suspensão de contrato de trabalho de experiência, que é a suspensão por doença. Não é o caso aqui. Eu não sei depois como é que vai ficar o entendimento da jurisprudência em cima disso. Então, aquela coisa, fico ou não fico, se você não tem certeza que a pessoa vai dar certo e não sabe do teu caixa, você pode romper o contrato de experiência. Agora, suspender, porque se você suspender por 60, você há de convir comigo que você vai ter que dar garantia de mais 60. Então, se a pessoa já passou da metade do contrato, depois, com a garantia de permanência, você não pode rescindir o contrato mais, tá bom? Então, se a pessoa tem aí menos de 30 dias e você vai suspender por 30 dias, por exemplo, que você pode suspender só 30, depois a pessoa fica com garantia de mais 30 e você pode rescindir o contrato, mas aí você nem precisaria fazer nada disso, né? Não sei se é o caso, não me parece isso muito esperto de fazer. Esse é o ponto de vista que eu tenho para colocar para vocês. Qual que é a coisa importante aqui? O governo estabeleceu, né, vou receber menos na redução? Vai. Vou receber menos na suspensão? Vai. Mas vai receber pelo menos alguma coisa, com ajuda. E vai ganhar uma garantia de prazo. Esses acordos que são feitos, eles são acordos que... Como é que esse acordo vai rolar? Né? Como é que vai acontecer? Esses acordos são feitos somente para contratos CLT, como eu já falei. E assim, para quem ganha até 3 salários mínimos, você pode ficar tranquilo. Você já faz redução de 25, de 50 e de 70. Agora, quem ganha mais que 3 salários mínimos, tem uma outra regrinha. Vai depender do acordo coletivo com o sindicato. Então, quem ganha acima de R$ 3.135, que é 1.045 vezes 3, quem tem um salário base desse valor, tem que se submeter a uma outra condição. Tem que aguardar o posicionamento do sindicato para ver a condição de 50 ou 70. Então aí fica sempre... A suspensão pode? Não, a suspensão pode para qualquer um. A redução de 50 e 70, para quem ganha acima disso, é que está mais complicado. Agora, quem ganha também acima do dobro do teto da Previdência, que dá R$ 12.202 e alguns centavos, 12 centavos mais precisamente, também pode ser aplicada, né, essa condição se a pessoa lá diz o seguinte, né, se a pessoa tem nível superior, né, se tem bacharelado. Então, se você é bacharel e ganha mais que 12.202, também pode fazer a suspensão de 50 e 70. Suspensão não, a redução de 50 e 70. É tanta informação, gente, que a gente fica meio doido. O que está na tela aí para você mostra bem que o salário não é igual. Então, se o salário é 1.500, o que a pessoa vai receber, se for 25% de redução, é 1.425, né? Aqui, se for 2.000 salário, e aqui, se for... repare que fica tudo numa faixa até 10%. E quanto menor o salário, menor a diferença. E quanto maior o salário, maior a diferença. Isso vai se repetir aqui em todos os cenários, né? E tá tudo bem. Olha que interessante, o 50, tá vendo? Ó, já cai para 1.350. E aqui, ó, quando for 70, cai para 1.290. Mas ó, aqui ó, já chega perto de 30% de redução. Mas gente, 30% de redução dá para tirar aquela gordurinha aí que tinha antes, né? Aqueles excessos, dá aquela enxugadinha no telefone, dá aquela enxugadinha naquilo, aquela despesa supérflua, né? No primeiro mês é sempre difícil, segundo mês já é mais fácil, terceiro mês já está bem enxugadinho, né? Uma série de despesas. Então, na suspensão, por que tem dois modelos de suspensão? Um com 100%, Gustavo, e outro com 70%, né? Para as empresas que faturaram mais que 4.800.000 no ano de 2019, de janeiro a dezembro, então, as empresas que faturaram mais que 4.800.000, o governo vai ajudar a suspensão com somente 70% do valor. Os outros 30% vai ficar por conta do empregador, certo? A obrigatoriedade do empregador. Então aqui eu fiz a simulação também para essa circunstância aqui. É igualzinho a esse cara aqui, ó, tá? Não tira nem põe. Mas tem a questão do governo ajudar com 100%. Ó, a pessoa que ganhava 3.000,
vai ganhar 1.800 aqui na suspensão. Já estamos falando ainda de uma queda de 40%, né? Mas 40%. É bastante, porém, isso aqui dá para a pessoa sobreviver, dá para negociar, dá para fazer uma série de coisas. O que mais que eu quero falar aqui para vocês, né? Que pintou de dúvida. O limite máximo de redução é de 70% do salário. Porém, se você for ver lá na tua convenção, dependendo do segmento que você tiver, você pode ter até uma redução de 75%. Né? Então você tem que ligar para o sindicato aí e ver qual que vai ser o acordo. Tá? Os acordos todos têm que ser individuais. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que trabalha na recepção, você pode suspender ou fazer uma redução de 70%, porque você está com a empresa fechada. Agora, aquela pessoa que está, de repente, trabalhando no RH da empresa, que está tendo toda essa turbulência, de repente você não vai nem fazer redução de jornada, porque ela está trabalhando pra caramba. Você vai deixar para fazer a redução dessa pessoa lá para frente. Por isso que todos os acordos são feitos de forma individual. Cada contrato tem que seguir o seu rito. Né? Cada pessoa tem uma função na empresa e cada circunstância vai levar a essa decisão. Tem gente, faxineira, sei lá, suspende, vamos ver o que rola. Não porque nada, porque não vai ter gente trabalhando lá, então não tem sentido. Tudo isso são circunstâncias que você tem que planejar. Eu já disse várias vezes aqui, e vou repetir de novo, que a expectativa, faça um planejamento até agosto, setembro. Até agosto, por aí, setembro é o ideal. Que você não tenha surpresas. Quer dizer que você vai ter 100% de segurança se fizer até lá? Não, mas você vai ter, pelo menos 80% de segurança de que tudo vai seguir o seu caminho. Olha que legal, né? Então, acho que você tem aí muita ferramenta, né? Eu falei aqui de financiamento, falei aqui para complemento, para você não ter que pôr a mão no bolso ou pôr o mínimo possível. O empregado pode se recusar, né? Essa é uma pergunta que já me fizeram. O empregado pode se recusar a assinar um acordo? Cara, ela não torna obrigação. Então a medida provisória 936 não obriga o cara a aceitar, porque não existe isso. Né? Mas se a empresa também não tem que garantir a estabilidade dele, então você pode também desligar a pessoa. Põe ele lá, tá tudo certo. Ele não tem obrigação de aceitar e você também não tem obrigação de manter. A qualquer tempo você pode, antes de firmar esse acordo com A, com B ou com C, lembrando que os acordos são individuais, qualquer acordo não celebrado pode ser rescindido. Então o CLT pode ser rescindido. Agora, se você colocar qualquer pessoa nessa situação, você tem que respeitar a estabilidade. Tá? E tá tudo certo. Uma outra coisa legal que me perguntaram. Posso entrar a qualquer momento com isso? Pô, pus o pessoal de férias coletivas, eles nem voltaram de coletivas. Eu usei a MP 927 para a galera sair de licença e aí para sair de licença não, sair de férias coletivas, mesmo fora do prazo. E teve gente que voltou de férias agora, pus de férias de novo. Posso esperar todo mundo voltar de férias? Pode. Você pode, até o prazo final do que ele chama de calamidade pública, né? Até o final do estado de calamidade pública, esse contrato está vigindo, né? Mas e se a calamidade pública acabar no meio do contrato? Bom, tá tudo bem, 2 dias depois, vida normal. Né? O contrato está rescindido, aquele prazo é o prazo que tem que ser dado então vamos supor que acabou em 45 dias a calamidade pública, a pessoa tem 45 dias aí de estabilidade, entendeu? Com base nesse período. E o contrato está automaticamente rescindido nesse caso. Caramba, é mesmo? Porque se todo mundo tem que voltar a trabalhar, voltemos a trabalhar. E se for uma decisão do governo também. Você também pode, a qualquer tempo, suspender esses acordos. Então, galera, o negócio é o seguinte, vamos voltar a trabalhar, o negócio está mais tranquilo aqui, daqui 2 semanas o governo já vai liberar e já liberou as indústrias para voltarem a trabalhar. Então, vamos voltar, tá bom? Então, passaram, de repente, 30 dias. Então, 30 dias, parou ali, interrompeu, voltou 2 dias depois e vida que segue, né? Tudo dentro da lei, né, gente? Pelo amor de Deus. Por exemplo, né?
quem tem... Uma outra pergunta que o pessoal me faz. Como é que fica essa coisa de INSS, fundo de garantia, para quem tem um contrato suspenso? Bom, o contrato está suspenso, não tem que pagar nem INSS nem fundo de garantia, mas tem que pagar os benefícios que tiverem listados lá, tipo, vamos pegar um benefício tipo odontológico, seguro-saúde, isso tem que pagar, tá bom? Então não adianta você, isso tem que estar garantido ou por convenção coletiva, ou porque você já tinha esse benefício por lá, tem muita dúvida em relação a isso, né? Por exemplo, os acordos que já tinham lá de redução de jornada, etc., que já tinha feito pelo sindicato. Eu posso manter, como é que é? Bom, você faz o que é mais vantajoso. Esse tem o governo dando mais um bônus, apesar dele estar exigindo uma contrapartida de estabilidade, a maioria dos contratos do acordo coletivo, você já poderia fazer isso, né? E teria uma estabilidade também. Todos pediam alguma estabilidade, né? Bom, você, por exemplo, você deu férias, mas você quer de repente reverter essas férias, né? Você pode pedir para cancelar as férias se você achar que é mais interessante fazer isso. Lembra que depende disso, dar um trabalho e tal, mas conversa com a galera e você pode fazer a alteração. Nesse momento especificamente você pode, tá? Agora, se você já demitiu pessoas e quer voltar atrás para ter o benefício do fundo de garantia parcelado, esquece que já foi. Você não tem muito o que fazer, tá? Então, por exemplo, né, o pessoal também pergunta se você... uma outra pergunta muito comum. O trabalhador doméstico, né, vai poder participar desse programa? A medida provisória só diz que não pode participar quem é servidor público, ou seja, ou quem é beneficiário da Previdência, né, é pensionista, né, ou beneficiário lá da Previdência Social, ou quem ganha algum tipo de bolsa de trabalho, XPTO, super específico lá do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Essas pessoas que estão fora. Então, funcionário de empregada doméstica e trabalhador doméstico está dentro do programa, no meu modo de ver, tá? É o que diz lá a MP. Ele não diz que trabalhador doméstico está incluído, mas ele diz que pessoas que estão no regime CLT, o empregado doméstico está dentro do regime CLT, então está tudo certo, tá? Uma outra dúvida que o pessoal tem, por exemplo, eu perco o seguro-desemprego depois, porque já que o governo vai me dar do seguro-desemprego agora, se depois eu for demitido, eu perco esse direito? Não, não perde. Está tudo certo, o governo vai continuar garantindo o seguro-desemprego. Ele está usando o seguro-desemprego, fez um complemento de repasse de valor para o fundo, para poder fazer frente a isso, e ele precisava de uma unidade de referência e um critério para usar, para fazer sentido. Então, foi com base nesse valor, até para não gerar... Já tinha toda uma política, uma legislação prevista para isso, né? Um complemento de renda para ajudar quem está numa situação de desemprego, foi criada uma situação emergencial e usou o mesmo critério. Eu acho muito justo, né? Já tinha toda uma ciência em cima daquilo e uma montagem jurídica também de lei para isso, que eu acho que veio para complementar de forma muito legal tudo isso. Lembrando que, assim, quando firma um acordo individual, por escrito, tá, e assinado, isso tem que ser submetido para o governo. Submeter isso ao governo, ele tem lá o empregador web, né? Eu estava entrando nele agora há pouco aqui, hoje dia 7 de abril, ele não está funcionando direito. Eu estava tentando aqui mostrar como é que não é, as telas e tal, e não dá para fazer ainda. Então, amanhã, dia 8, nós vamos tentar. Então, tome cuidado, porque o governo está dando 10 dias de prazo do dia que você firmou esse acordo para o dia que vai subir esse arquivo lá. Quem firmou o contrato dia 1º, tem até o dia 10. E pior que dia 10 é feriado. Então, eu quero que você fique atento a isso, porque se o governo, de repente, não viabilizar
esse sistema nos próximos 2 dias, pode ser que fique complicado aí para o seu contador te ajudar. Então não adianta só pressionar o contador. Você tem que também entender que existe uma circunstância aí diante disso tudo que está rolando, né? Não é tão simples assim, né? As empresas, por exemplo, podem combinar suspensão de contrato com redução de jornada. Assim, podem de certa forma, né? Eu imagino que, eu não sei exatamente se pode meio a meio, eu acho que não, eu acho que você pode dar suspensão para uns e redução para outros, porque os contratos são individuais, né? Acho que nesse sentido ainda fica um pouco controverso, né? Qualquer prazo que você vá fazer também, seja ele qual for, você tem que respeitar. Por exemplo, eu vou dar suspensão de 60 dias e posso dar mais 30 de redução? Eu questiono bastante isso, porque você já vai ter usufruído dos 60 dias de suspensão, não poderia. Fazer um prorata disso, eu não sei. Eu preciso ver se o sistema vai aceitar isso, tá? Porque às vezes eles falam uma coisa e o sistema não aceita. Sendo muito honesto com você, lá não diz que não poderia. E quando diz que não diz que não pode, pode. Mas eu questiono a viabilidade disso, ok? De repente você fala assim, eu quero 30 dias de suspensão e 45 dias de redução, talvez dê, tá? Talvez dê. Não posso falar que não. E a lei não diz que não pode. Então, quando diz que não pode no Brasil, é a mesma coisa de dizer que pode. Mas é viável? Então a gente tem que estar presente para tudo isso, né? Existe um modelo de contrato de trabalho, tá? Que é o contrato de trabalho chamado intermitente. Tá? É uma modalidade de contrato de trabalho. Para esses modelos de contrato, então, por essa natureza, o pessoal vai ter o voucher de R$ 600 do Programa de Trabalhadores Informais. Tá? Então, autônomo, intermitente, trabalho que a pessoa trabalha, vamos lá, trabalha 2 dias por semana, uma faxineira. Então ela vai ter direito ao seguro-desemprego? Não, não, não. Ela vai ter direito a esse voucher dos R$ 600. Entendi. Então é isso. PJ tem direito? Não. PJ não é CLT, né? PJ é PJ. Então não tem o que fazer. Agora, por exemplo, o empregador, né? Pessoa física, pode? Bom, se ele tem um empregado doméstico, pode. Né? Se ele tem empregados, motorista, pode. Não tem problema nenhum. Né? Agora, vamos lá. Vamos ver que mais pergunta boa eu tenho aqui. Há risco de judicialização, né, em relação a essa medida provisória? Olha, eu não imagino que o empregador vá sofrer tantos problemas lá na frente, se ele seguir a risca o que está na medida provisória, porque ela tem força de lei, ela vai ser depois votada no Congresso, e ela vai estar ali no mesmo nível do restante. E ela está trazendo alterações aí no nosso ordenamento jurídico para acomodar tudo isso. Então isso vai estar lá na lei. Claro, cabeça de juiz a gente nunca sabe, mas no meu ponto de vista, eu acho que tá bem fácil de entender e bem fácil de evitar essa questão de judicialização futura. Claro, se você, por exemplo, não pagar alguma verba que a pessoa tenha direito nesse período, é natural que vai ter judicialização, mas se você fizer direitinho o que está na MP, não. Né? Bom, e eu vou aqui também salientar algumas questões mais picantes, por exemplo, né? Esse contrato de PJ, muita gente já me pergunta, mas voltar naquele primeiro, MEI, eu sou MEI e sou registrado, posso acumular o benefício? Né? O benefício de complemento de renda, ele não é uma coisa assim que o governo está dando a esmo. Existe uma
uma situação aí. Por exemplo, eu sou funcionário público durante o dia, mas dou aula na faculdade à noite. Então tenho um contrato CLT à noite com a faculdade. Eu posso receber? Não, não, porque não vai fazer jus quem for concursado, cargo de confiança, nada disso. Porra, mas por quê? Porque já tem verba no orçamento empenhado para essa pessoa ganhar o dinheiro do sustento dela. Ah, mas isso não é o suficiente para ela sobreviver. Cara, é mais que um salário mínimo? Aqui está a prova. Então, é mais que um salário mínimo é suficiente para sobreviver. Então a pessoa vai ter que viver com aquilo. Todo mundo está tendo que viver com menos nesse exato momento. A grande maioria das pessoas está tendo que viver com menos. Até quem tem muito dinheiro guardado está olhando para suas contas e fazendo enxugando aí. Já conversei com várias pessoas que eu sei que têm dinheiro, estão enxugando, né? Então, eu acho que assim, para não ficar longo até demais, né? Para não ficar uma hora aqui falando, depois eu volto com uma outra versão desse material, de maneira que a gente possa estar discutindo aqui vários aspectos. Mas tudo que eu falei aqui, te garanto que ainda tem outro tanto de perguntas e respostas para fazer. E o legal é a gente poder fazer todas elas aqui e deixar você bem instruído, bem orientado com tudo. Tá? Oliveira Associados está de braços abertos aí para ajudar quem precisar. Eu sei que tem contadores aí passando muita dificuldade, não estão conseguindo dar conta do recado, porque não, de repente estavam numa situação difícil. Então, cara, fica presente aí que tem dinheiro para pegar financiamento para pagar salário, faz suspensão de contrato e tal. E, claro, tudo que tiver possível aqui de orientar vocês e de ajudar, a gente está aqui para fazer, tá bom? Um forte abraço aí a todos e até o próximo vídeo.